Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa sala de aula invertida com a utilização de recursos midiáticos. Pessoal, esse vídeo vai estar aí colaborando com vocês nessa série de vídeos que nós estamos aí agregando a você alguns recursos midiáticos, ferramentas que podem fortalecer a sua sala de aula em termos de interação e também fazer com que vocês se sintam mais à vontade no momento em que vocês forem preparar algo para a sua sala de aula. Então, essa ferramenta muito prática, o Google Earth, ele vai levar o seu aluno a uma viagem pelo mundo sem sair do lugar. É interessante porque ela favorece apresentações com mapas, apresentação com fotos, vídeos, como fazer o seu aluno interagir nessa aula de maneira que você leve o seu aluno a participar, além de outras bases de preparação de material que vocês verão dentro da ferramenta com algumas versões que nós temos aqui disponíveis que vocês estão observando aí. Então ele tem a versão web, ele tem aqui para os dispositivos móveis e também para o computador que vocês poderão estar baixando. Então é muito prática a ferramenta, você clica aqui e aqui ele já está abrindo o site que nós estamos acessando. Ele está abrindo aqui, pronto. Agora então ele já acessou. Então, nessa barra lateral aqui do canto esquerdo, pessoal, nós temos aí as principais funções, né, do site. E se você clicar nessa lupa, você pode pesquisar um determinado país, né, que você queira conhecer, por exemplo. Então, vamos colocar aqui o Japão para a gente conhecer. Quando você clica, e ele já te leva aqui no globo terrestre, né, para o país de que você, então, buscou na lupinha aqui, tá certo? Aqui, ó. Nesse ponto, vai te dar algumas informações a respeito desse país que você está pesquisando. E quando você clica, ele tem uma série de informações que se refere ao país que você está pesquisando. São algumas funções que ele oferece, né? E você pode fechar esse campo se você não quiser olhar. Aqui nós temos um homenzinho. Esse homenzinho, se você clicar nele, ele vai justamente ser deslocado para onde quer que você queira que ele caminhe. Por exemplo, se eu colocar ele aqui, então olha o que acontece. Ele inclina o globo, né, nessa perspectiva que ele traz para você observar, né, e ele te leva exatamente o homenzinho para o espaço que você está pesquisando do país que você colocou para o globo terrestre apresentar. Então é muito legal. Se você clica no menos, ele vai afastando, de maneira que você vai tendo uma visão bem ampla, né, do globo terrestre. É uma questão, né, de perspectiva, e aí você clica aqui para retornar. Aqui, pessoal, vocês terão a oportunidade de fazer uma viagem em determinadas partes que ele oferece aqui. Por exemplo, ele mostra aqui, ó, caminhadas maravilhosas pelo mundo. Então, vou clicar aqui, ele te leva para o espaço, ambiente dessa localização das caminhadas maravilhosas pelo mundo e apresenta algumas oportunidades de você então conhecer. Por exemplo, se você quiser conhecer qualquer que seja dessas opções que ele está oferecendo aqui, né, que ele está apresentando. Se você não quiser, você clica aqui e aí você volta para o campo de origem. Bom, pessoal, então essa opção aqui, viajante, ela traz uma série de funções super importantes dentro das temáticas que você pode, com certeza, precisar para a preparação da sua sala de aula. Então, tem referente à questão da natureza, de jogos, de camadas, ou seja, você tem um leque de opções aqui dentro, inclusive uma temática super importante para nós, da educação. Quando você clica aqui, então ele traz uma série, né, de assuntos que evidencia aí uma temática de linha de conhecimento daquilo que você estuda dentro da educação. Então, por exemplo, aqui, no caso, nós temos algumas temáticas importantes que servem aí para nós trabalharmos com o nosso aluno com relação à exploração de temas específicos do que você queira. Então, por exemplo, você tem aqui a matemática e a arquitetura, que são as estruturas circulares. Quando você clica aqui, ele vai te direcionar, né, para essa temática exclusiva.
Aqui em explorar, você vai observar que tem algumas informações que ele traz, além de um vídeo que você pode ver, e aqui ele já te direciona, né, para um lugar que se refere a essa temática. Então, como vocês podem observar, o Pegman eu posso transportar para cá, e quando eu transportar para cá, eu tenho uma visão muito mais abrangente, conforme eu já havia dito a vocês, e nessa perspectiva eu consigo, né, observar numa dimensão 3D a localidade do que o assunto se refere. Então é muito legal e ele te transporta para esse lugar, como que você pode vivenciar e observar olhando para o texto, de acordo com o que ele traz, e aqui você tem outras telas que ele vai apresentando do conteúdo. Então, aqui nós temos uma de 5, né? Então ele vai mostrando o que se refere, né? E também localizando em relação à própria temática que você está trabalhando aqui. Então, ó, 2 de 5 e assim por diante, pessoal. Então, é muito interessante as opções que ele oferece, porque isso vai caracterizando os aspectos, né, do conteúdo de maneira muito versátil e, com certeza, colaborativa. Então, se você quiser olhar uma outra temática, você volta aqui e aí você sai procurando e observando aquilo que te interessa, né? É claro que a diversidade aqui é que manda, né? No sentido da sua habilidade aliada à exploração do que você realmente quer trazer para o seu aluno. Então, é uma forma de você estar explorando toda essa parte que ele especifica aqui como oportunidade. Então, você tem aqui, na questão dos jogos, na realidade, ele traz alguns testes que são bem interessantes para vocês trabalharem com os alunos com relação a várias temáticas, né? Então, como vocês podem ver aqui, nós temos aqui, ó, teste referente à Primeira Guerra Mundial, né? Nós temos uma série de assuntos das civilizações antigas, meio de transporte, por aí vai. Então, quando vocês observarem determinadas temáticas aqui, se você clicar, você vai ter uma opção para trabalhar com o seu aluno, como eu cliquei aqui, com relação a essa questão dos sons dos animais, e ele abre, e aí quando você entra nessa particularidade da ferramenta, ele já traz algumas atividades que se referem a essa temática, né? Então, você tem aqui já pronto, e quando você vai trabalhar com o seu aluno, ele lhe dá o feedback no momento em que você já responde a pergunta, né? Então, vamos lá, ele diz assim, qual animal faz este som quando está galopando? Vamos ouvir. Então, eu creio que seja o cavalo, né? Então, ele diz aqui, ó, você começou bem. Então, é interativo, dinâmico, como vocês podem observar, e ele te transporta, né, para a localidade onde tem o que se refere ao que ele acabou de especificar nessa parte aqui. Tudo bem, pessoal? Então, é muito legal. Aqui você tem o próximo item que você pode observar. Quando você clica, ele já vai trazer uma nova pergunta dentro dessa temática dos sons dos animais. E aí, por diante, você vai ter a oportunidade de realmente perceber a exploração da ferramenta, que é muito diversa e bastante ampla. Então, pessoal, já deu para perceber que você pode fazer uma viagem pelo mundo utilizando esse ícone aqui, sem sair do lugar. Então, é uma oportunidade que você tem de ir para qualquer lugar do mundo fazendo um tour e observando, junto com o seu aluno, essa perspectiva tridimensional que ele oferece nessas opções aqui. Ó. Então, esse homenzinho aqui, o Pegman, né, após você localizar aqui uma área determinada que você queira conhecer, quando você clica aqui, isso aqui são algumas opções que ele dá, mas ó, você tem a parte da natureza, que você pode verificar, né, uma viagem conhecendo a defesa dos parques famosos, parques nacionais dos Estados Unidos, enfim, pessoal, aqui tem muita coisa, não dá para nós mostrarmos tudo, mas vocês com certeza, né, estarão aí explorando essa ferramenta da melhor forma possível. Ó, nós temos jogos, né, você tem como perceber
o teste dos lagos do mundo, museus do mundo, né? Você tem som dos animais, você tem meios de transporte, ícones do rock. Olha só, se você clicar aqui, ele vai te levar, né, para as informações que se referem a essa pesquisa que você quer saber dos ícones. Aí ele coloca aqui essa opção, vamos lá, você clica aqui e aqui ele já vai trazer uma atividade pronta para o seu aluno responder junto com você, se é isso que você quer trazer para o seu aluno, né? Então ele faz uma pergunta, né? Em qual estúdio Elvis Presley gravou a primeira música? Eu vou chutar aqui porque vamos ver o que que vai ser. Ó, eu acertei e aí ele, olha, você começou bem. Então, ele vai para o próximo item, né? E aqui ele vai direcionando você para o campo de espaço, ambiente, exatamente que se refere a essa informação. E próximo item, né? Então, assim ele vai levando você a ter uma exploração de uma atividade que se refere a esse tema ícones do rock. Você também pode clicar nessa seta e voltar para ver o que realmente você quer explorar com o seu aluno. Então, vejam que são muitas opções, né, e oportunidades que ele te dá. Bom, pessoal, então aqui nessa opção, vocês poderão estar preparando um projeto, uma apresentação que se refere aí à estrutura, né, do trabalho de vocês, que compõe às vezes uma atividade, uma apresentação e a dinamicidade que você quer empregar na sua sala de aula. Disponibilizar o seu aluno no sentido de fazer com que haja uma interação na criação de uma apresentação com fotos, vídeo, etc. Então, você vai em criar, você pode escolher a criação desse projeto no Google Drive ou então pelo arquivo KML. Eu vou escolher aqui no Google Drive e aí eu posso dar um título para esse meu projeto. Vou colocar aqui a cidade de Manaus. Aqui eu faço uma breve descrição, vou em novo elemento e aí eu posso pesquisar um lugar para adicionar. Eu vou colocar aqui o lugar que seria o centro de Manaus, tá? Centro Manaus. Ele vai me direcionar para na parte geopolítica aqui do centro de Manaus, como vocês podem observar, e aqui ao lado ele já traz as informações com relação àquilo que ele mostra aqui, tá certo? E aí você vai adicionar o seu projeto, dando um nome aqui para ele, né? E ao mesmo tempo substituindo essa informação para ele ter uma que você pode aí colocar algo que possa se referir a essa parte que você pode buscar no Google. Então, por exemplo, se eu colocar aqui centro de Manaus, né? Se eu colocar aqui uma imagens, eu posso escolher várias imagens apenas para eu identificar a minha cidade de Manaus e eu vou caracterizar Manaus com relação ao Teatro Amazonas. Aí eu busco aqui, seleciono e ele vai inserir na minha apresentação. Vejam aí, olha só, ele já colocou aqui. E aqui eu posso adicionar um vídeo com relação à cidade de Manaus. Então, eu vou colocar aqui Manaus, centro, né, para nós associarmos aquilo que nós já estamos trazendo aqui em termos de elaboração de um projeto. E aqui eu vou na avenida mais, digamos assim, popular do centro de Manaus. Então, eu vou colocar aqui um vídeo que envolve a Avenida Eduardo Ribeiro, selecionei e inseri, ok? E isso é importante, pessoal, porque ele traz aqui algumas outras informações concernente a essa questão, né, do projeto que você está estruturando. Então, não se preocupe que ele vai salvando automaticamente, né? E nós agora vamos, então, retornar aqui para ver o que nós já temos da nossa apresentação, tá certo? E aí, pessoal, vejam que eu posso também inserir outros elementos, como, por exemplo, desenhar, pegar aqui uma linha ou uma forma e desenhar aqui uma parte delimitada do centro de Manaus. Então, por exemplo, eu vou selecionar aqui desse ponto, né? Vou selecionar aqui, ó, vou delimitar esse ponto, tá? Olha só, como vocês podem ver aqui, ó. Ó, tá vendo aqui? Então, delimitei aqui, ó. Tá certo? Justamente para quê? E aí eu tenho essa forma de fazer com que
o meu espaço esteja voltado apenas para o centro da cidade. Tudo bem? Delimito e aí pronto. Eu quero me concentrar apenas nessa região central da cidade de Manaus. Então vejam como é muito prático, fácil de você realmente envolver. E aí você dá um título, né, para essa parte que você está delimitando aqui, né? Seria as regiões periféricas do centro de Manaus. E aí você dá uma nova, né, um novo título aí para ficar bem organizado no seu trabalho, tá bom? E isso vai tendo uma forma, né, dinâmica que você vai estruturando seu trabalho em relação ao projeto que você está criando. Então vamos lá, posso aqui voltar. E aí vejam que aqui, ó, ele já apresentou, né, a minha, é porque a minha descrição eu apenas designei por X, né, para a gente identificar. E agora eu posso ainda ir em novo elemento e inserir um slide em tela cheia, né? Então, quando eu faço isso, eu também dou um novo título aqui, tá? E aí eu posso escolher aqui no meu segundo plano alguma coisa que se refira a essa parte que eu estou querendo associar. De repente, eu quero associar aí uma foto que envolva algo característico da cidade de Manaus. Então, para isso, eu coloco o quê? A cidade de Manaus, né? E aí eu vou buscar a cidade de Manaus, como eu falei para vocês. Eu tenho aqui um vídeo, uma foto que se refere a essa característica da cidade de Manaus. Então, tudo bem, já inseri, ok? E agora eu vou, então, verificar, visualizar a minha apresentação. Vamos lá? Vamos ver como é que vai ficar. Então, vocês podem observar que tudo que a gente foi criando aqui, ele vai elencando aqui. E aí você pode reposicionar, por exemplo, eu posso colocar esse daqui para ser o primeiro, esse daqui para ser o último e assim por diante. Isso depende do que eu queira, tá bom? Organizar. Aqui eu coloco para apresentar o meu projeto e vejam que ele me dá o índice aqui, ó, 1 de 3. Então, eu clico aqui, eu tenho aqui a parte estrutural, né, da delimitação que eu fiz com relação ao centro de Manaus e também essa questão que ele traz as informações com respeito ao próprio espaço, né, que eu estive pesquisando. Então, vejam aqui que ele apresenta, e essa forma de você disponibilizar para o seu aluno, ela tem como você fazer. Então, vocês poderão estar compartilhando nessa opção aqui, e aí para você compartilhar, você vai em continuar, aí ele vai abrir esse campo que vocês estão observando aqui. Quando ele abrir esse campo, aí vocês poderão colocar o e-mail, né, de destino que você queira enviar, e aí você tem a oportunidade de enviar, tudo bem? Bom, mas também você pode apresentar, se você quiser, né, o seu projeto, como eu fiz anteriormente, tudo bem? E aí você compartilha a sua tela, que aí você vai poder apresentar o seu projeto para o seu aluno. Ok, pessoal? Bom, aqui também, pessoal, quero mostrar para vocês que nessa opção aqui, ó, ele mostra a sua conta. Veja que eu estou logada na minha conta e eu tenho algumas opções aqui disponíveis que eu apresentei para vocês, como nessa barra lateral, que tem as principais funções do site, ok? Então, essa ferramenta é muito boa, eu considero importante que vocês realmente estejam aí utilizando. Vou clicar aqui no meu mapa, e aí ele volta, né, ao que nós tínhamos antes. E agora vocês terão aí, né, a oportunidade de explorar essa ferramenta da maneira como vocês queiram e também se utilizar dela da melhor forma possível, de forma que esteja aí colaborando substancialmente ao trabalho de vocês e expandindo as ideias no sentido de vocês trazerem aí algo bastante diversificado para o seu aluno e explorando os temas da sua aula de uma maneira bem interativa, diferente. Então, pessoal, toda vez que vocês quiserem rever a apresentação de vocês, ela vai estar aqui, ó. Você clica, aí você faz a apresentação. Veja que aqui ele já direciona o foco central da sua apresentação, que no caso é a cidade de Manaus em relação à questão do centro, delimitada por aquela área que eu fiz. Então, na hora de apresentar, observe que, como eu falei, né, ele traz aqui o índice, né, e ele tem as telas de apresentação. Aqui
a delimitação, né, como eu já tinha falado para vocês, mas uma coisa que eu queria mostrar é que nessa terceira tela, ele traz a informação aqui, você passa aqui, ó, e aqui tem aquele vídeo que você pode apresentar para o seu aluno. Então, quando você clica aqui, ele vai abrir um vídeo e vai apresentar, tá? Então, você pode colocar o vídeo. Oi pessoal, e hoje eu vou mostrar para vocês o centro de Manaus. Entenderam aí, pessoal? Então, você fecha aqui, tá certo? E a sua apresentação, ela, claro, que isso aqui foi só para demonstrar a vocês o poder da ferramenta em relação à estrutura de apresentação de um projeto e aquilo que vocês realmente vão precisar. Tá ok, pessoal? Então, muito obrigada, um abraço para vocês e até a nossa próxima videoaula.